Olá, vamos nesta aula 112 continuar nossa aprendizagem sobre funções e procedimentos recursivos. Vamos resolver nessa aula o problema do fatorial, calcular o fatorial de um número. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 112 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Para quem não se lembra, vamos recordar aí o que é o conceito matemático de fatorial. Lembre-se sempre desse detalhe: se você não souber resolver o problema na sua cabeça com papel e caneta, você não consegue fazer o computador resolver esse problema, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu quero calcular o fatorial de 4, como que isso é expresso? Como que isso é representado na matemática? Com um sinal de exclamação. Então, o fatorial de 4 é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então perceba que a gente tem aqui basicamente algumas multiplicações. Se eu quiser o fatorial de 7 ou o fatorial de 10, por exemplo, a mesma coisa. 10, exclamação, significa 10 fatorial, é 10 vezes 9, vezes 8, vezes. E nós vamos então fazendo essas multiplicações até chegar em 1. E aí tem um detalhe importante aqui. Por definição matemática, o fatorial de 0 é 1 e também o fatorial de 1 é 1. E aí eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o objetivo desta aula, ok? Se isso aqui te gera alguma dúvida, dá uma pesquisada aí no Google. Por que fatorial de 0 é 1? Por que fatorial de 1 é 1? Então, se o usuário digitar 0 no nosso programa, fatorial de 0 é 1. A nossa função tem que retornar 1. Se o usuário digitar 1, a nossa função também vai retornar 1. Então, entendido o que é o fatorial, vamos fazer aqui uma função para retornar o fatorial de um determinado número. Vamos trabalhar primeiro aqui no nosso procedimento principal. Eu vou criar aqui a nossa variável inteiro x para salvar o valor, ou valor, para salvar então o que o usuário vai digitar. E aí, escreva nossa função de saída. E aqui agora eu vou pedir para o usuário digitar um valor positivo. Digite um valor positivo, ou seja, o valor 0 ou superior. E aí eu vou então ler esse valor. Leia e vou salvar na nossa variável valor. Na sequência aqui agora eu quero imprimir o resultado. Então, escreva. Vou colocar então aqui entre texto, vou saltar uma linha e vou colocar fatorial de, vou imprimir o valor que o usuário digitou, valor, e aí eu vou continuar o texto. É, dois pontos, e aqui agora eu quero chamar a função que a gente vai construir aqui. Então essa função vai retornar o fatorial para a gente. Vamos criar aqui essa nossa função? Palavra reservada função, ela vai retornar o valor do fatorial. Então é um valor inteiro e eu vou chamar a função de fatorial. Como você já deve ter imaginado, essa função vai receber o valor que o usuário digitou. Esse valor é do tipo inteiro e eu vou chamar ele inteiro e eu vou chamar ele de x. Lembra, eu posso dar o nome que eu quiser para esse parâmetro que eu vou estar recebendo aqui. Contudo, agora eu não quero fazer uma repetição. Como seria uma forma tradicional, como que nós aprendemos até agora, sem recursão? Perceba, se o usuário digita 10, eu vou fazer a multiplicação de 10 por 9, por 8, por 7, por 6, até chegar em 1. E esse resultado é o resultado que eu vou retornar como resultado ou como valor do fatorial. Porém, eu não quero fazer essa repetição, eu quero utilizar recursão. E aí vai ficar claro aqui para você como que uma função recursiva é muito simples para resolver alguns problemas. Vamos pensar o seguinte: quais são os dois pontos fundamentais da recursão? O ponto de parada e a chamada recursiva, certo? Vamos para o primeiro, o ponto de parada.
qual seria o ponto de parada em uma função onde eu quero calcular o fatorial? Pense o seguinte, o ponto de parada num processo recursivo, em uma função ou procedimento recursivo, é aquilo que você já sabe. O que você já sabe para resolver o problema. Então, qual o fatorial que a gente já sabe, por definição, sem fazer nenhum cálculo? Está aqui, olha, o fatorial de 0 e o fatorial de 1. Então, perceba, o ponto de parada é aquilo que a gente já sabe sem fazer nenhum cálculo, sem fazer nenhuma conta. Então, eu vou colocar aqui o nosso teste. Em uma função recursiva, função ou procedimento, o nosso ponto de parada sempre vai ser um teste. Então, se x for igual a 0 ou x for igual a 1, nós já sabemos qual que é o fatorial. Só que aí nesse caso aqui eu vou retornar. Então, retorne. Qual que é o fatorial de 0? É 1. Qual que é o fatorial de 1? Também é 1. Então, se o usuário digitar 0, eu vou retornar 1, porque o fatorial de 0, pela definição matemática, é 1. E se o usuário digitar 1, eu também vou retornar 1, porque pela definição matemática, o fatorial de 1 é 1. Contudo, nós temos aqui agora o nosso senão. Então, perceba, o primeiro ponto-chave da recursão nós já resolvemos, é o nosso ponto de parada. É aquilo que a gente já sabe por definição. Contudo, pode ser que o x não seja nem 0 e nem 1. E aí, se o x não for nem 0 nem 1, for um número maior, como que a gente calcula esse fatorial? Não é o valor do x vezes o x menos 1? Então, olha o que a gente vai ter aqui. Retorne o nosso x vezes... Quem seria o nosso x menos 1? Mas aí, perceba o detalhe aqui. Eu diminuí um pouquinho o problema que eu tenho para resolver. Se o meu x fosse 10, eu vou ter 10 vezes... Só que aí eu não vou colocar aqui 10 vezes 9 vezes 8. Lembra, a gente está fazendo um processo recursivo. Eu vou fazer agora o 10 vezes o 9 fatorial. Então é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Olha, eu vou colocar aqui outro comentário. Quem é 10 fatorial? Eu posso dizer que 10 fatorial é 10 vezes o 9 fatorial, certo? Ah, eu não sei quem é o 9 fatorial. Não tem problema, porque eu sei que 9 fatorial é 9 vezes 8 fatorial. Perceberam o que está acontecendo aqui? Ah, mas eu não sei quem é 8 fatorial. Não tem problema, porque mesmo não sabendo quem é 8 fatorial, eu sei que 8 fatorial pode ser desmembrado em 8 vezes 7 fatorial. Perceberam que o meu problema está cada vez ficando menor. E em algum momento eu vou chegar aqui, olha, em 1 fatorial. Como que eu faço isso aqui então? Percebe, eu já fiz a primeira parte. Está aqui, ó, o x. É x vezes, como que eu expresso esse 9 fatorial? A nossa função fatorial de x menos 1. Isso aqui vai dar para a gente a resolução do nosso problema. Então, olha só, vamos pegar um número pequeno. Imagine que eu queira o fatorial de 3. Eu vou alterar aqui agora. O fatorial de 3. 3 fatorial. Então, vai ser 3 vezes 2 fatorial, certo? Ah, mas eu não sei quanto que é 2 fatorial. Mas eu sei que 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. Aí chegou aqui 1 fatorial. Opa, aqui. Eu sei que 1 fatorial é 1. Então, quando eu retorno, perceba que tem um retorno aqui. Quando eu retorno 1, ele vai fazer essa conta. 2 vezes 1, 2. Descobri 2, ele retorna o 2. Eu já sei quem é 2. 2 vezes 3, 6. E aí eu tenho o resultado, então, do fatorial através de uma função recursiva. Vamos entender o que vai acontecer aqui. Imagine que o usuário digitou. Imagine que o usuário aqui digitou 3. Vamos colocar aqui a nossa chamada. Fatorial do valor que o usuário digitou. A nossa variável valor. Imagine que o usuário digitou 3. Olha o que vai acontecer. Chegou aqui 3.
3 é igual a 0? Falso. Ou 3 é igual a 1? Também é falso. Ele vai vir para cá e aí lembra, vai fazer esse retorne aqui. Lembra que eu falei que todo processo recursivo, toda chamada recursiva, vai para uma pilha gerenciada pelo sistema operacional? Então aqui ele vai salvar 3 vezes, ele não sabe quem é isso aqui. Ó. Isso aqui é o nosso 2 fatorial que está aqui. Ó. Então isso aqui vai ficar salvo numa pilha. Eu vou colocar aqui. Outro comentário. E aí isso aqui vai ficar salvo em uma pilha que é o 3 vezes, ele não sabe quem é o 2 fatorial. Ele vai ter que calcular isso aqui. Então ele vai salvar isso nessa pilha. 3 vezes é essa chamada recursiva. Fatorial de 3 menos 1 dá 2. Salvou isso aqui. Ele fez uma chamada passando 2. Chegou aqui, voltou para a nossa linha 11. 2. 2 é igual a 0? Falso. Ou 2 é igual a 1? Também é falso. Ele veio para cá. Retorne 2 vezes fatorial de 1. Bom, fatorial de 1. A princípio ele ainda não sabe quem é. Então ele também vai salvar isso aqui na pilha. Vai colocar aqui 2 vezes fatorial de 1. Tem aqui uma chamada recursiva. 2 menos 1 é 1. Voltou, chegou aqui. Fatorial 1. 1 é igual a 0? Falso. 1 é igual a 1? Verdadeiro. Então ele vai retornar isso aqui. Olha, retornou 1. Quando retornou 1 para onde? Para a última chamada ou para o último empilhamento que o sistema operacional fez. Aonde está esse empilhamento? Está exatamente aqui. Ó. Então retornou 1 para cá. Então agora ele já sabe quanto que é 1 fatorial. Retornou 1, lembra, esse 1 veio para a chamada anterior. Agora ele tem 2 vezes 1, que é o que eu coloquei aqui no comentário. 2 vezes 1 é 2. Então ele vai desempilhar, ele vai retornar esse resultado. Vai retornar para quem? Para cá. Ele já sabe que o fatorial de 2 agora é 2. Retornou para a chamada anterior. 2. Agora ele pode fazer esse cálculo. 3 vezes o resultado de fatorial de 2, que é 2. Então ele vai fazer esse cálculo. 3 vezes 2, 6. E vai retornar para quem chamou. Perceba, não tem mais nada empilhado. Quem vai receber esse resultado 6 aqui no nosso main, ou na nossa função início, que foi a primeira chamada. Então aquele 6 que foi calculado como fatorial de 2 vai ser retornado e vai ser impresso na tela aqui. Então eu sei que esse processo é um pouco estranho e é um pouco difícil de entender, exige aí abstração. Então eu recomendo que você veja a aula anterior e essa aula novamente, para você ir solidificando isso aqui na sua cabeça, para você ir realmente entendendo nuances, detalhes que você provavelmente não deve ter compreendido na primeira vez que você assistiu a aula, ok? Na aula anterior nós vimos como imprimir um intervalo de valores com um procedimento recursivo. Um procedimento não retorna nada. E por que era um procedimento? Porque eu só queria imprimir um intervalo de valores na tela. Eu não precisava retornar nada. Neste caso, eu quero fazer um cálculo. Olha, eu quero o fatorial de um determinado valor. Então eu preciso retornar esse valor. E aí nós temos esse retorno. Lembre-se, quando a gente está fazendo função, eu tenho que retornar em todas as possibilidades. Se o se for verdadeiro, eu tenho um retorno aqui. Se ele for falso, perceba que eu também tenho retorno aqui. Eu não posso fazer isso aqui, olha. Porque se eu fizer isso aqui, quem vai receber isso aqui? Ninguém vai receber isso aqui. E aí perceba que o próprio Portugal Studio já indica isso para a gente. Esta expressão não faz sentido se estiver sozinha no código. Ou seja, se eu passar o cursor do mouse aqui, olha o que ele vai imprimir para mim. A função fatorial possui situações que não retorna nenhum valor. Que situação é essa? É esta aqui. Eu então vou fazer um Ctrl Z. Então eu sempre preciso retornar. E não esqueça dos 2 pontos chaves, dos 2 pontos fundamentais para recursão. O nosso ponto de parada e a chamada recursiva, sempre diminuindo a complexidade do nosso problema. Então, se aqui eu queria o fatorial de x,
Aqui na chamada recursiva eu quero o fatorial de x menos 1. Perceba que em algum momento eu vou chegar em 0 ou em 1, que por definição nós já sabemos o valor, ok? Deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, vai, isso ajuda muito o canal. E já sabe, né? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E siga aí meu conselho, vai, assista essa aula novamente, assista a aula anterior novamente. E na próxima aula nós vamos resolver o problema do Fibonacci, também de forma recursiva. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito e até a nossa próxima aula.